Olá, minha turma notável, tudo bem? Estamos juntos aqui em mais um episódio, podemos dizer assim, da nossa série de lives que tratam sobre temas jurídico-trabalhistas e previdenciários. Dessa vez eu trago um convidado extremamente especial, um professor de direito previdenciário, um cara que sabe muito sobre cálculo previdenciário e que também dá cursos super interessantes em diversas esferas para diversos públicos. E nós, olha ele aqui, eu já chamo você professor Emerson. E como nós tínhamos combinado, vamos fazer uma coisa diferente, vamos falar sobre algo que não é tão difundido assim, que não é tão tratado e não é tão referido. Vamos cuidar de analisar a situação do microempresário individual sobre o contexto do direito previdenciário e assim com aspectos jurídico-trabalhistas presentes. Sabemos das dificuldades que o microempreendedor individual tem, inclusive para aposentar-se, para ganhar alguns benefícios, as dificuldades que ele tem no plano do custeio, as restrições de benefícios que existem, mas tudo isso de forma sistematizada será uma contribuição maravilhosa. O professor Emerson Lemes, ele está aí, já vai ingressar aqui na nossa sala, queria só um pouco falar sobre ele. Contador, pós-graduado em Direito do Trabalho, Previdenciário, mestrando em Economia, tem participação em diversos cursos de Direito Previdenciário, um dos nomes mais conhecidos na turma do Direito Previdenciário Nacional. Tem uma participação ativa em diversos aspectos, é sempre importante dizer que tem uma participação na criação do movimento pela verdade na Previdência e continua participando ativamente dessas discussões. Ele, além de ser um excelente professor de direito previdenciário, é também vocalista de uma banda e a gente vai conversar sobre isso juntamente com o professor. Vamos recebê-lo aqui. Professor, seja bem-vindo. Ele está entrando aí. Olha ele aí, olha o professor Emerson aí. Professor, prazer estar falando com você, tá? Uma satisfação e assim a sua experiência no âmbito previdenciário vai ser muito útil aqui para a nossa discussão de hoje. Tem a palavra aí para saudar a turma, o pessoal está chegando aos poucos, mas daqui a pouco a sala enche de gente. Maravilha, eu te agradeço muito o convite, professor Luciano. É muito bacana a gente estar aqui conversando sobre um tema que, de fato, como você vinha dizendo, é pouco debatido, muito problemático para as duas esferas, para a trabalhista e para a previdenciária, né? Porque o que se faz de sacanagem, de demitir o trabalhador, mandar ele voltar como MEI, É. e isso o cara acha que é uma maravilha porque vai ter redução de tributo e depois lá na frente toma uma paulada na cabeça na hora que pediu o Isso, benefício previdenciário, não está escrito em lugar nenhum. é Então é realmente verdade. um tema muito bom de ser abordado. E eu fico feliz que você tenha me convidado para a gente conversar sobre isso. Ó, que maravilha. É o tempo que a gente está falando aqui. Eu vou colocar, vou fixar o tema, né? As pessoas passam na sala e aí elas querem saber sobre o que é que a gente está conversando. Então, eu vou fixar aqui. Que Engraçado que bom que você consegue fazer isso, que eu nunca consigo fixar tema nas minhas lives. Rapaz, eu apanho disso aqui e não consigo. ai, ai, ai. Você sabe que você é o segundo convidado que me diz isso? Já me Olha disseram, aí. foi, eu não sei, me lembro quem foi, acho que foi o mago do processo. Ele, ele, ele me disse que também não conseguia fixar, né? Enfim, é uma coisa tão fácil, né? As pessoas conversam, não tem grande Pois dificuldade. é, é só segurar e fixa, mas no meu não funciona. Não sei se é meu É porque é dedo, um minha toque assim de leve. Se tela. você segurar muito, realmente não fixa. Você tem que tocar de leve e soltar o Ah, dedo. Tocar e soltar. Aí ele fixa. Você vai fazer tá, essa olha experiência. Pode só. até fazer aí, tentando fixar alguma coisa. Se bem que não vai fixar, que já tem esse fixado. É, já tem Muito esse bem. fixado. Muito bem, muito bem. Então vamos iniciar aqui os nossos estudos sobre o microempresário individual. Eu tenho várias colocações aqui selecionadas para a gente discutir, várias conversas desenvolvidas aqui para a gente colocar diante do nosso público. Mas o primeiro aspecto eu acho que é meio que conceitual, né? Quem é o microempresário individual, professor?
Então, há muita discussão sobre isso. Assim, discussão. Eu falo que tem muita discussão por falta de leitura, por falta de estudo do assunto, né? Porque o MEI foi criado pela Lei Complementar número 128, que é uma lei que veio alterar a lei da micro e pequena empresa. A Lei Complementar 123, que cria as regras tributárias diferenciadas para micro e pequena empresa. E aí a 128 acrescenta a esse rol o MEI. E no artigo 18G ou 18E, agora me falhou aqui a memória, mas dessa lei complementar 123, alterada pela 128, diz: o MEI é modalidade de microempresa. Logo, MEI é uma forma de empresa e não de pessoa. Quando alguém diz para mim, eu sou o MEI, eu falo, você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Você é proprietário de uma MEI. A pessoa que se estabelece como MEI é um empresário. Tanto quanto a dona Maria Luísa Trajano é empresária, dona da Magalu. Ou o Oswaldo Setúbal, dono do Itaú. Só que é um empresário desse tamanho. Mas é empresário tanto quanto o outro. O Estado brasileiro olha para essa pessoa como sendo proprietário de uma empresa. Se a empresa é muito grande ou é muito pequena a ponto de se enquadrar tributariamente como MEI, é uma questão de tamanho do negócio, mas a pessoa física é um proprietário, é um empresário proprietário de uma MEI. Então, primeira coisa, MEI não é uma pessoa, MEI é uma empresa. Por isso que muitas empresas, como eu já havia dito antes, né, sugerem ou até determinam que seus empregados se demitam e abram uma MEI para prestar serviço, porque isso se torna um negócio muito lucrativo para a empresa, que não tem carga tributária, não tem regras trabalhistas, não tem não sei o que, não sei o que lá, e é uma empresa prestando serviço para outra. A tomada de serviço entre empresas é algo que existe desde sempre. Depois da reforma trabalhista, até a reforma trabalhista havia uma restrição, né, de eu não poder terceirizar a atividade fim para outra empresa. Mesmo assim acontecia, a gente sabe disso melhor. Você sabe disso melhor do que eu, inclusive. Sim, E depois da reforma trabalhista veio a bagunça definitivamente, mas o MEI é uma forma de terceirização, é uma empresa que presta serviço a outra. Quando presta serviço à empresa? tem um limite tributário, né? Ou seja, o Sim, faturamento dela tem até um limite. Parece que 81 mil, alguma coisa assim, não é? 81 mil por ano, o que Não, dá 7 mil por mês. Então é um exatamente. cara que realmente vai trabalhar pouquinho, faturar pouquinho. A ideia do Estado brasileiro foi essa. Então, é só para a gente identificar. O MEI seria, então, uma costureira, seria um cara que vende pipoca, é um cara que vende bala, Luciano, cachorro-quente, vamos. isso. Quer ver? Há algum tempo, tem o quê? Talvez no final do ano passado, a parte final do ano passado, eu fui o IBDP me indicou para falar com uma jornalista da Globo de Brasília, que estava fazendo uma série de matérias sobre o MEI. Eu Sim. fiquei umas 3 horas conversando com ela para ela tirar 2 minutos de entrevista no final. Você sabe como isso funciona, mas foi muito bacana por ela me trazer algumas situações que estavam chegando para ela, de jornalistas que estavam abrindo o MEI. Mas jornalista não pode ser MEI, porque um dos anexos de uma das normativas que tratam da microempresa traz uma lista de atividades econômicas que pode ou que não pode se estabelecer como MEI. E assim, de uma forma resumida, os profissionais liberais não podem se estabelecer como MEI. Então, se eu tenho um órgão de classe, eu tenho uma formação profissional, não posso. O jornalista é um desses, não pode ser MEI. E os caras estavam se constituindo não como jornalista, mas como editor de texto, como editor de vídeo, como inventando subterfúgios para se enquadrar como MEI. Eu falei, mas é uma burrice que esses caras estão fazendo. Ah, mas querem pagar pouco tributo. Tá, mas lá na frente vai ter a aposentadoria do salário mínimo, ele não quer isso. Então, que eu sugeri para ela, e ela gostou, e ela levou depois disso para a reportagem, sugerindo que se juntassem 3, 4, 5 desses profissionais para formar uma empresa, enquadrando como microempresa, dentro da lei do Simples. A tributação é um pouquinho mais alta que a do MEI, mas ainda é muito menor do que de uma empresa normal. E aí esse cara pode ter um prolabore alto, pode ter uma vida previdenciária muito mais interessante, né? E não se submeter a regras tão restritas como as do MEI. Então eu digo sempre que o MEI nasceu para esse público que você estava citando.
para a costureira, para o vendedor da rua, aqui na minha região, eu estou no norte do Paraná, em Londrina, Uhum. e hoje menos. Mas antes, daí até uns 5 anos atrás, antes do dólar começar a disparar, havia muita gente que vivia de trazer coisas do Paraguai. Sim. Ia ao Paraguai comprar muamba e vender aqui na cidade. Aí esse cara Sacoleiro. estava voltando, o sacoleiro, exatamente. Aí esse sacoleiro estava voltando do Paraguai em um ônibus clandestino, e esse ônibus, para escapar de uma barricada policial, ia por uma estrada rural e capotava. E esse cara sofria um acidente, ficava desprotegido, e o Estado brasileiro olhou para ele e falou: olha, eu permito que você se inscreva como MEI, paga uma mixariazinha aí, e quando sofrer um acidente, você vai para a Previdência Social, vai ter uma cobertura da Previdência, vai garantir um salário mínimozinho enquanto você não puder trabalhar. É o pedreiro que trabalha lá na periferia reformando a casa dos vizinhos, o pintor de paredes que faz isso. A ideia do MEI foi para estes profissionais, sejam comerciantes, é o cara que vende alguma coisa, ele pode até abrir uma portinha para vender uma mercadoria, vender presentinhos, vender alguma coisa, ele pode se estabelecer comercialmente, ou abrir um box num mercado municipal e vender alguma coisa, pode vender na rua, pode ser esse profissional manicure, o cabeleireiro, que se estabelecem como prestadores de serviços, trabalhando para pessoas físicas ou para pessoas jurídicas. Então, o que o Estado pensou? Cara, você só pode você é uma costureira. Você só faz reforma nos vizinhos da mulher, da roupa dos vizinhos, constrói aqueles vestidos para a mulherada, mas você não pode fazer uniforme para uma empresa. Abra uma MEI, que aí a empresa vai te contratar também. Você emite nota fiscal, faz uniformes para a empresa, amplia teu mercado de trabalho. A ideia do Estado foi essa. Infelizmente, isso foi mal vendido. E aí Isso. um monte de gente que não deveria ser MEI está se inscrevendo nessa condição. Os motoristas de aplicativo é um caso típico. Que as próprias empresas de aplicativo falam: faça um MEI e venha trabalhar para mim. Pô, o cara tinha um emprego bacana até alguns anos atrás, com um salário alto, ficou desempregado, vai trabalhar no aplicativo, e aí, a partir do momento que ele se institui como MEI, a contribuição dele cai para salário mínimo. Primeiro tombo que ele toma é aqui. Agora, é bom, Emerson, deixar bem claro que o microempresário individual é um empresário individual, né? Assim, acaba tendo uma empresa individual, sendo o titular de uma empresa individual, como você bem colocou no começo, mas ao lado dessa figura micro, né, dessa figura pequena, que tem um faturamento anual de até R$ 81.000, a gente tem do lado dele outros empresários individuais que são maiores, né? O próprio Eireli, né, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada, tem um valor de faturamento bem elevado. Se quiser ficar ali como microempresa, fica em 360 mil, eu acho, né? Estou falando valores que eu me lembro aí do passado. Não sei se as coisas aumentaram ou mudaram. Até onde eu sei, continua sendo isso. Ou pode ser uma empresa de pequeno porte, né? Então, pode aumentar esses faturamentos. A empresa de pequeno porte, eu acho que é 4 milhões, né? Não é? Não me lembro. Eu não me lembro, mas é alto. São valores mais altos. Só acima disso, eu me lembro da norma lá da época da medida provisória 936, né, que colocava, se for acima disso, teria que fazer um pagamento de uma parte do valor do salário do empregado, não ficaria livre. Então, eles salvaram as empresas consideradas pequenas, ou micro, ou realmente empresários individuais, que sejam empresas individuais, mas bem pequenininhas. Agora, uma coisa que chama muito a atenção é que, para deixar bem claro para o público aí, Eireli extinguiu, não existe mais. Na verdade, o Eireli agora virou empresário individual, né? É um A empresário, empresa o individual. nome mudou, né? O nome mudou. Aham. A figura Alguém continua. até, alguém até fez uma piadinha aqui agora há pouco. O cara vai ser empresário dele mesmo? Vai. O advogado que se constitui como CNPJ é o empresário dele mesmo. Essa é uma referência que normalmente se faz, né? Principalmente quando se fala desse pessoal que é contratado mediante as plataformas, que a gente também vai falar sobre isso. Mas, pelo que eu anotei aqui das suas colocações, o microempresário individual, ele não pode exercer atividade intelectual, né? Aquelas atividades intelectuais.
e ele Exatamente. deve ter um KNAI correspondente a algumas atividades que estão previstas na legislação. Receita bruta, faturamento bruto anual ali em torno de 81, mais ou menos isso, né? Tudo muda. E ele pode ter empregado. Ele pode ter um empregado Uhum. e este empregado vai receber no máximo ou um salário mínimo ou o piso da categoria, se houver piso estabelecido para aquela categoria. Só que aí tem uma curiosidade. Uhum. O Estado brasileiro não sabe qual é o piso de cada categoria. Ainda que tenha lá no Ministério do Trabalho todas as convenções coletivas cadastradas e tal, hora que chega uma informação via e-social de um empregado do MEI com um salário de R$ 3.000, o Estado brasileiro não sabe se aquele é o piso daquela categoria, naquela região. Por quê? Convenção coletiva estabelece piso em cada região de uma forma diferente, né? Para a mesma profissão, para a mesma categoria, dentro da mesma atividade. Cada sindicato tem a sua negociação. Tem sindicatos que não negociam. Já fica, quando o Estado tem um piso salarial estadual, tem muita convenção que usa o piso do Estado. E o Estado brasileiro, o país, não sabe qual é esse valor. Então vai chegar um número lá em nome do salário do empregado e, pelo menos por enquanto, não há uma fiscalização do Estado para saber se aquilo está limitado ao piso da categoria. De toda forma, deveria estar limitado ao piso da categoria profissional. Sim, E aí, sim. com a limitação a piso, eu não posso ter pagamento de adicionais, periculosidade, insalubridade, hora extra, hora noturna, descanso semanal remunerado e outras verbas que poderiam ser pagas ao trabalhador pela prestação de serviço. Mas em nenhum lugar o legislador diz que o empregado do MEI não pode fazer hora extra. Não, isso aí Só que se também ele fizer, não teria lógica. Se então, pode ter um empregado, pois pode é, ter um mas se ele empregado. fizer, a renda dele ultrapassa o limite. Sim, mas aí se deu a ele a concessão de ter um empregado, deu com todos os direitos que o empregado pode vir a ter. Imagine se tivesse que dizer, olha, você pode ter um empregado, mas esse empregado não pode ter hora extraordinária. Aí não dá, né? É um empregado com Então, todos os direitos. A renda dele vai ter que diminuir, né? O faturamento anual dele vai ser compartilhado com o empregado, né? essa é a ideia. De alguma forma. Se é 7 mil por mês, mais ou menos, dá para pagar o empregado, sim, dá para sobrar alguma coisa. Acho que não obstaculiza, mas todos os direitos vão de ser acolhidos, né? Sim. Agora, Agora, só tem um ponto importante, Luciano, que é o seguinte. A gente está falando de uma empresa. Ainda que ela seja minúscula, seja microempresa, micríssima empresa, sei lá que nós fosse para levar lá para a física, seria uma Angstrom empresa e não uma microempresa, né? Ela é muito pequenininha, mas ela tem características de empresa. Significa dizer que o dinheiro que entra não é do empresário, é da empresa. sim. Ainda que não haja nenhuma fiscalização, nenhuma cobrança, nada nisso. Mas por que é importante identificar que o que entra é faturamento da empresa e não renda do empresário? Porque a tributação incide sobre isso. A gente está falando de faturamento que é totalmente diferente de renda. Ele pode faturar até 6 mil e tanto por mês, até 81 mil por ano. Beleza? Mas não significa que ele vai viver com 81 mil por ano. Não, com certeza. Vai ser bem Né? menor. É Se o ele tem um faturamento. estabelecimento, faturamento. Se ele tem um estabelecimento, ele tem aluguel, conta de luz, conta de água, telefone, Salário internet, do não sei o único quê, para empregado. pagar, vai Salário do pagar o empregado. salário do trabalhador, o FGTS desse trabalhador, a cota patronal de 3% desse trabalhador. Então, não é tão, né? Tem coisas ali que a gente. Por que eu digo isso? Porque às vezes eu escuto. Ah, mas o MEI pode, não sei o quê. Pode? Não pode, cara. Você não sabe nem quem é o MEI para falar umas besteiras. Escuta umas bobagens tão grandes de vez em quando. Por isso que eu já estou puxando aqui esse alerta antes que a gente ouça qualquer bobagem a respeito do MEI. Todo MEI está no Simples, não é? Naturalmente, faz parte do sim. Naturalmente. Então, ele não tem cota patronal. Em realidade, ele só precisa descontar a parte do empregado, né? O percentual do empregado, e pagando ali pelo Simples, Recolher aqui. ele já está resolvendo o problema dele. O percentual E pode ser. depositar isso, né? Exatamente. Exatamente. Então, é o tributo
as contas que ele tem, a matéria-prima que ele vai ter que adquirir, que é pela empresa, né? Como você bem ressaltou, são custos da empresa, pagar o empregado, o único empregado que pode ter. E uma outra questão, pelo menos pelo que eu lembro, o MEI não pode ser, não sei se isso mudou, não pode ser sócio de nenhuma empresa. Ele tem Continua que, assim. ele continua sendo assim, ele não pode ser sócio de nenhuma empresa. Se alguém é sócio de uma empresa, não pode ser MEI. Ou se Não é pode MEI, não estabelecer. poderá ser sócio de nenhuma outra empresa, né? Isso que eu fiz uma. Há, inclusive, quem entenda que não só não pode ser sócio de outra empresa, há quem entenda que não poderia nem ser empregado em outra empresa. Não Eu pode ser não empregado? entendo Foi assim. uma restrição que eu Eu acho. não entendo assim, É. tá? Mas há quem entenda que nem empregado. Por exemplo, o professor Ivan Kertzmann, aí da Bahia, é um que afirma que esse cara nem empregado pode ser. Por quê? Por causa da lei complementar? Não. Acontece que a Lei 8.212, que é a lei de custeio da Seguridade Social, quando estabelece a contribuição do MEI, fala do segurado que não tem qualquer tipo de vinculação com a empresa. Então ele estaria falando de um cidadão que não tem qualquer vínculo com a empresa e se constitui como MEI. Se eu sou empregado, pela visão do Kertzmann e de outras pessoas que eu já ouvi, ele também não poderia se estabelecer como MEI. A Previdência Social faz restrição em cima disso? Não. O IN, a Receita Federal, olha para esse cara? Não dá mínima para esse cara. E ó, existe uma cota patronal, o Kleber está lembrando aqui, existe uma cota patronal de 3% no MEI. Tá? Uma coisa importante, não é porque o cara está no Simples que não tem cota patronal. Algumas categorias, mesmo optando pelo Simples Nacional, mantém a incidência de uma cota patronal sobre a folha. São as empresas enquadradas no anexo 4 da Lei Complementar 123, entre elas as empresas de advocacia, quando se enquadram no Simples, tem cota patronal normal, como as demais empresas, 20% sobre a folha e tal. E no caso do MEI, tendo o empregado, a cota patronal é de 3% sobre o salário pago ao empregado. Então, assim, só se for uma restrição para ser MEI. Porque se o indivíduo é MEI e ele conseguir um contrato de emprego, ele não tem nenhuma restrição para firmar o contrato de emprego. A restrição Pois tem o é. vetor lá para o lado do MEI, né? Ou alguém Então, vai. eu não enxergo essa restrição, tá? Porque, sob o ponto de vista da constituição de um contrato de emprego, milita entre nós assim a lógica da liberdade do trabalho, né? O indivíduo tem a liberdade e da liberdade de contratar. Não tem nenhuma restrição para ser empregado. Agora, pode ter alguma restrição para se Talvez manter como MEI. uma das poucas restrições que nós tenhamos é um servidor público que tem a dedicação exclusiva, né? Aí ele não poderia firmar um contrato de trabalho fora do serviço público por conta da dedicação exclusiva. Mas pedir dedicação exclusiva para um MEI é uma maldade enorme. Sim, sim, com Que certeza. seria que, paralelamente, uma espécie de dedicação exclusiva, né? Não faz, para mim, o menor sentido. Eu gosto de citar exemplos, normalmente nas aulas, quando eu falo disso, e eu dou o exemplo do camarada que trabalha o dia todo em um escritório, por exemplo, num escritório de importação de uma empresa, e à noite vende salgadinho na faculdade. Aí a faculdade diz a ele, abra uma MEI e venha vender teus salgadinhos aqui dentro. Você fica do lado de fora aí na rua vendendo, eu te ponho para dentro para vender. Abra uma MEI e venha vender aqui dentro. O que impede ele de continuar trabalhando no escritório durante o dia como empregado e à noite prestar o seu serviço como MEI? Vender o seu salgadinho ou seu bombom de licor, não sei das quantas à noite. Não tem, né? Não haveria qualquer impedimento. Há pessoas, professores, que entendem que tem. Eu não vejo essa restrição. Mas eu estou falando justamente porque, como tem quem fale, é importante a gente saber que existe essa discussão, né? E o MEI não precisa nem ter contador, né? Ele tem assim, pode ter por querer, porque a microempresa precisa ter, né? Mas A vida do MEI, pois é, a vida tributária do MEI acontece no portal do Simples Nacional, né? Tudo está lá. Ele vai precisar de um contador se ele tiver, por exemplo, que abrir um alvará de licença junto ao município.
aí ele vai precisar do contador. Mas, em contrapartida, até a primeira declaração anual do MEI, o contador tem a obrigação de prestar serviço a ele sem custo. Então, ele tem contador gratuito até a primeira declaração anual. Isso foi um acordo feito em 2008, quando foi criado o MEI, para que a empresa de contabilidade saísse do anexo 4 da lei do Simples Nacional. Então, fez essa negociação e a lei trouxe claramente, olha, tá bom, a gente vai tirar vocês daqui e vai passar, porque o anexo 4 tem cota patronal e nós não queríamos pagar a cota patronal como outras empresas do Simples não pagam. Então tá, passa a cota patronal, tira a cota patronal de vocês, e em contrapartida você atende o MEI de graça até a primeira declaração anual dele. Isso quer dizer, o MEI quer abrir a pessoa quer abrir uma MEI, ele pode procurar uma empresa de contabilidade e essa empresa de contabilidade deverá atendê-lo. Poxa, que interessante isso, eu não Pois sabia. é, foi uma negociação feita no Congresso Nacional. Eu sei que meus colegas contadores que estão aqui na live estão odiando que eu fale isso, porque como Não, você mas não pode até sabia, conseguir, muita gente não sabe. pode até conseguir um cliente para o futuro, né? Eu acho que com Mas uma... essa é a ideia, é isso que a gente tem que enxergar. O MEI não foi criado para ser MEI o resto da vida. Né? Imagine aquele pedreiro, lá da periferia, que abre uma MEI. Aí, como ele abre uma MEI, ele começa a prestar serviço para uma construtora. E ele começa a crescer. E daqui a pouco ele está virando um pequeno empreiteiro. Ele está colocando pessoas para trabalhar com ele, sai do MEI, vira uma empresa normal. Amanhã ele é uma empreiteira. Eu conheço duas pessoas que têm empresas assim, que não são MEI, e prestam serviço para uma construtora. Todos os pintores deles são de uma são da empresa do cara, que pinta os prédios de uma determinada construtora aí, de abrangência nacional, tal. E o cara começou como MEI. Cresceu, saiu do MEI, hoje tem uma empresa bacana, vários empregados, etc. Anda de caminhonete importada, aquelas coisas que eles adoram comentar. Mas por quê? Porque ele teve o incentivo de começar como MEI. Se talvez ele continuasse aquele pintor de parede lá do passado, que trabalhava só pintando a casa dos vizinhos, até hoje ia estar andando de bicicleta, né? Sim, com certeza. Eu estava vendo aqui a questão que, ao mesmo tempo que a gente fica conversando, eu fico vendo as perguntas que são feitas. Acho que você também, né? Acho que todo mundo consegue ver Ah, aqui. eu tento Dá vontade acompanhar, de nem sempre saudar várias consigo. pessoas que eu vejo, mas eu não consigo porque a gente está falando aqui, não dá para interromper, mas eu estou vendo tanta gente Eu também bacana. já vi alguns amigos entrando aqui, desculpa aí, Isso. pessoal. Sintam-se Sou todos péssimo nisso. abraçados, cumprimentados, meus amigos, minhas amigas. Mas falavam aqui sobre esse expediente que foi legitimado através da reforma trabalhista da terceirização, né? A gente sabe que hoje é possível terceirizar a atividade fim, hoje, desde há algum tempo, mas atualmente está muito difundido isso, e inclusive o indivíduo pode sair da empresa, constituir uma outra empresa e voltar. E falavam sobre o aspecto relacionado ao tempo, né, de retorno. Então, a própria reforma previu isso, né, lá no artigo em verdade, umas modificações que aconteceram na Lei 6.019 de 74, artigo 2º da Lei da Reforma, Lei 13.467. E ela diz lá, o empregado que for despedido não poderá prestar serviços para esta mesma empresa na qualidade de empregado de empresa prestadora de serviços antes, quer dizer, sair da empresa e lá ficar como empregado de uma empresa prestadora de serviços antes do decurso do prazo de 18 meses contados a partir da demissão do empregado, despedida, né? E também tem um outro dispositivo 5C, não pode figurar como contratado nos termos do artigo 4º dessa lei a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham nos últimos 18 meses, que é assim, o tempo padrão, prestado serviço a contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto se os referidos titulares ou sócios forem aposentados. Então, tem algumas particularidades ainda assim a considerar. Mas, voltando ainda aqui ao MEI. O MEI, então, é, sob o ponto de vista previdenciário, integrante do bloco dos contribuintes individuais. Tá? É bom que se diga isso. E como integrante do bloco dos contribuintes individuais, ele também tem fortes restrições sobre os direitos previdenciários que a eles são oferecidos. Então, tem alguns direitos previdenciários que não se estendem
ao MEI porque não se estendem ao contribuinte individual. A gente poderia falar um pouquinho sobre isso, não é? Dê aí suas considerações iniciais que eu vou dando os meus pitacos aqui. Bom, a primeira coisa, nós temos um dos benefícios da Previdência Social que não são oferecidos a não empregado, é o salário família, né? Aquela cota de salário família para trabalhador de baixa renda, etc. Não empregado já não tem direito, logo o MEI também perde esse direito. Aí nós temos o auxílio acidente, que não deve ser confundido com acidente de trabalho. Tá? Esses dias, inclusive, eu faço perícia contábil e os advogados me contratam para fazer liquidação de sentenças, essas coisas todas. Recentemente teve um caso que a pessoa estava recebendo um benefício, um auxílio-doença, vai para a justiça para restabelecer o auxílio-doença, pedir uma aposentadoria por invalidez e tal. E como era do trabalho, o benefício, rolou uma vara estadual aqui no Paraná, e a sentença trazia que a pessoa recebia um auxílio-acidente de trabalho. E eu falei, meu Deus, que benefício a pessoa recebe? Ou é auxílio-acidente, ou é um antigo auxílio-doença acidentário. O que ela recebe, afinal de contas? Como dizia, auxílio-acidente do trabalho, eu entendi que era auxílio-acidente. E aí eu busquei o último benefício que ele havia sido recebido para poder projetar, saber qual seria o auxílio-acidente, que depois foi convertido em aposentadoria por invalidez pelo tribunal. Fiz todo um exercício. E depois que eu apresentei o meu cálculo de liquidação, a Previdência apresenta a carta de concessão, não sei o quê, e aí eu descobri que não era auxílio-acidente, era um auxílio-doença, de natureza acidentária. Então, quando a gente fala em auxílio-acidente, o que é o auxílio-acidente, gente? É aquele benefício pago à pessoa que sofreu um acidente de qualquer natureza, teve sua recuperação, mas ficou com uma sequela que reduz a capacidade de trabalho. Um acidente que reduziu a capacidade de trabalho. Não obrigatoriamente o acidente do trabalho. Estou indo para casa da minha namorada de bicicleta, sou atropelado por um caminhão, perco um braço. Vai reduzir minha... Vocês viram que eu falo mexendo o braço, né? Vou falar só a metade se eu perder um braço, porque vai faltar braço para mexer junto aqui. Redução da capacidade de trabalho. Claro que eu estou brincando com o braço para falar, mas para trabalhar no computador é óbvio que um braço vai fazer uma diferença enorme. Então, é redução da capacidade de trabalho. E esse auxílio-acidente é um benefício pago apenas a empregados também. O contribuinte individual não tem acesso, pelo menos administrativamente. Judicialmente discute-se, por ser um benefício do rol de benefícios da Previdência Social, discute-se a concessão do auxílio-acidente. E os demais benefícios por incapacidade, a aposentadoria especial é outra, aquela pessoa que trabalha exposta a agentes nocivos, a agentes agressivos, também é concedida administrativamente apenas para empregados. O contribuinte individual não tem acesso administrativamente a esse benefício. Judicialmente muda-se a questão, mas administrativamente não. E o argumento da Previdência é bem plausível. Não existe o pagamento do adicional do seguro-acidente de trabalho sobre não empregados, então não haveria custeio para bancar essa aposentadoria. E o MEI vai junto com esses contribuintes individuais. Então imagine um MEI que abre uma funilaria. Ele pode ser funileiro? Pode. Está exposto a agente agressivo pra caramba enquanto MEI? Está. Vai conseguir uma aposentadoria especial? Não. Porque a aposentadoria para o MEI só por idade. Então tem uma série de restrições trazidas no direito a benefícios para o MEI, e dentre eles eu destaquei alguns aqui. Realmente esses que dependem do seguro de acidente de trabalho, né? Eles ficam muito salientados, né? A gente consegue evidenciar isso, mas os outros são bem mais palatáveis, né? Os benefícios por incapacidade, né? Que não tem grande problema de se assimilar. Agora, o indivíduo ali, o MEI, ali ele vai ser uma pessoa física, né? Ele não é uma pessoa, ele não é a empresa. Por isso que de uma é o empresário, é o proprietário da MEI, né? Sim, exatamente. Ele é uma pessoa física, como todo segurado, que vai demandar e vai ver conquistado ali o benefício por incapacidade, o auxílio por incapacidade temporária, a aposentadoria por incapacidade permanente, né? E as aposentadorias espontâneas, né? Que hoje são programadas e tudo mais. Acho que ficam por aí. É claro, deixar, né? A pensão por morte, né? Permitir que se frua
a depender do valor que ele é destinatário, né? Porque ele pode também não propiciar para ninguém o auxílio reclusão, né? Dependendo da dimensão que ele tenha, né? Você sabe que no caso do MEI, Uhum. teria auxílio reclusão obrigatoriamente, se ele fosse Mesmo, MEI. mesmo que ele Esse receba, que ele fature 7, é que 7 mil. quem fatura não é ele, é a empresa. É, eu sei, mas Lembra mesmo por que eu que, destaquei isso o- logo de início? mesmo que Então, lá contabilmente fique certo de que a ele se transfere pelo menos a metade. não fica, porque na lei de custeio da Seguridade Social foi fixado o salário de contribuição dele como sendo o salário mínimo. Ah, Então, tá. para fins previdenciários, o salário de contribuição dele será sempre salário mínimo. Ainda que ele fature 5 mil por mês e não tenha nada de despesa. Para fins previdenciários, é como se o legislador tivesse, não está escrito isso em lugar nenhum, mas é como se o legislador tivesse definido: MEI terá prolabore de um salário mínimo. Fixou-se para ele. Tem algumas hipóteses na legislação de fixação de renda nessa linha. Quer ver um outro caso que não tem nada a ver com o MEI, mas que se assemelha? É o transportador autônomo. O caminhoneiro, que está se discutindo, inclusive, criar o MEI do caminhoneiro. Tal. Para o caminhoneiro, o salário de contribuição é 20% do valor do frete. Então, se ele cobrar, você contrata, você quer fazer uma mudança do teu endereço, tá? Vai chamar aquele caminhoneiro lá para tirar a tua mudança da tua casa, levar para o apartamento para onde você está mudando com a tua família. Sim, Ele sim. cobra, sei lá, 4 mil reais para fazer esse trabalho. Para fins previdenciários, a renda dele foi só 800 reais. O legislador fixou que 80% ele deve gastar com a manutenção do caminhão e vai sobrar de renda para ele só 20%. Então, se é para uma pessoa física, é óbvio que isso vai passar batido. Mas se é uma empresa que está fazendo esse transporte, está contratando esse serviço, para fins previdenciários, a renda dele é 20% de quanto ele ganhou. Mas, o caminhão dele é novo, não consome tudo isso. Não interessa. O legislador vai falar: eu vou entender que 80% é gasto do caminhão e só 20% é tua remuneração efetiva. E só vou tributar esses 20%. Então, tem algumas situações que o legislador foi muito específico. O transportador, só 20% da renda dele é remuneração. O MEI, sempre salário mínimo, dentre outras situações. Então, mesmo que ele fature bastante, para fins previdenciários, é salário mínimo. Por isso que ele sempre teria, ou os dependentes dele sempre teriam auxílio reclusão. Sim. Então, ele está incluído necessariamente no sistema especial de inclusão previdenciária, é isso? Ele está inserido, Sim, mas coactamente ele poderia, querendo contribuir sobre um, um patamar um maior? valor maior. Olha, a lei não abre essa possibilidade. Para ele, O não. parágrafo C, não. O artigo 21 da Lei 8.212, a lei de custeio, estabelece que essa pessoa contribuirá com 5% de um salário mínimo. Do limite mínimo do salário de contribuição, a lei fala. Ela não pode falar salário mínimo, né, por vedação constitucional. Então diz o limite mínimo do salário de contribuição. E a Ele contribuição vai contribuir. facultativa não é proibida, mas também não é permitida. Ficou um vazio. Não ficou um vazio. É proibida. Porque a lei fala que só pode se inscrever como facultativo quem não se enquadrar nas Não, não, condições peraí. Não, não é obrigatórias. segurado facultativo, não. É Ah, com tá. aquela contribuição, porque se você é, por exemplo, segurado especial, você pode contribuir facultativamente, quer dizer, voluntariamente, se você quiser, como Mas o segurado contribuinte especial é individual. exceção, é a única exceção. É isso, é isso. Então é coacto isso. Para o MEI é coacto, Ah, é é obrigatório. O MEI tem que se conformar com uma com o salário dívida mínimo. previdenciária futura, né, de aposentadoria e tudo mais, em uma dimensão de um É, salário mínimo com benefício de um salário mínimo. Luciano, isso é tão restrito e tão restritivo que o parágrafo 3º do mesmo artigo 21 da lei de custeio vai dizer o seguinte: olha, cara, você que estava no parágrafo 2º não vai se aposentar por tempo de contribuição. Você abriu mão disso. Você optou pela exclusão desse direito. Quer recuperar esse direito? Paga a diferença percentual que está faltando, incidente sobre o limite mínimo do salário de contribuição. Ou seja, ele continua fixado como salário mínimo. Mesmo se ele quiser complementar a contribuição para recuperar o direito à aposentadoria por tempo,
a remuneração para fins previdenciários continua sendo o salário mínimo. O legislador não permite nem que ele aumente a contribuição ali. Então, cara, Eu salário estou lendo o mínimo... dispositivo aqui para o pessoal que gosta de ver o dispositivo. Eu, por exemplo, gosto. Olha. Né? Parágrafo 2º. No caso de opção pela exclusão, vamos começar aqui. A alíquota de contribuição segurada do contribuinte. É uma redaçãozinha chata, né? Vamos começando. A alíquota é de 20% sobre o respectivo salário de contribuição, só que tem aqueles redutores, né? Aquele No 40%. CAPT. Uhum. Bom, aí vai lá para 11% para o contribuinte individual, né? Se ele estiver prestando serviço para uma pessoa jurídica, que também recolha, mas pode ser 20% se essa pessoa não tiver isenção. Se tiver isenção, de fato, né? Não é o caso do Simples, que não tem isenção, né? Isso, então, é 20% em regra para contribuinte individual e segurado facultativo. Mas aí surgiu a legislação ali pela Lei 12.470 de 2011, né? Que foi aquele sistema especial de inclusão previdenciária que a Constituição... Na verdade, foi antes. Foi a Lei Complementar 123 de 2006, Isso, que criou o plano simplificado e depois foi aperfeiçoado em 2011. Isso. No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota, porque aparece no caso de opção, né? A alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição será de 2 pontos. 11% para o segurado contribuinte individual e 5% no caso de microempreendedor individual, de que trata o artigo 18A, etc. e tal, da Lei Complementar 123, e do segurado facultativo, que é, em realidade, a dona de casa, né? Ou o dono de casa, sem renda própria. Devidamente escrita no CAD único. Exatamente. Agora tem escrito no caso de opção pela exclusão, né? Então, a opção gera uma ideia de que então, é um movimento voluntário, talvez. Sim, a sensação que passa é essa. Só que não existe mecanismo no Estado brasileiro para essa pessoa não optar, para o MEI não optar pela exclusão. O único mecanismo que tem está no parágrafo 3º, que é, na verdade, a recuperação dessa exclusão. Tá. Dá uma olhadinha no parágrafo 3º. Reiterativo ao parágrafo 3º. O segurado que tenha contribuído na forma do parágrafo 2º deste artigo e pretenda contar com o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição ou para ter contagem recíproca do tempo de contribuição, se for por serviço público, etc. e tal, deverá complementar a contribuição mensal mediante recolhimento sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição em vigor na competência a ser complementada. Manteve o limite mínimo. Observado o limite lá de 20%. Só que é uma indenização milionária para um indivíduo, né? Porque se ele for fazer isso lá depois de muito tempo, com todas essas atualizações monetárias e outras tantas variáveis, o indivíduo vai se sentir desestimulado a fazer isso, né? Porque realmente... Se for muito tempo, com certeza. Pois bem, tem muita gente que pergunta aqui, e eu só queria dar atenção a essas perguntas, porque daqui a pouco a gente já está em conversa boa, o tempo voa. Olha só, já estamos quase terminando. Nós estamos quase terminando, é verdade. Rapaz, eu não estou nem prestando atenção nisso. Tá vendo? Na verdade, eu reservei minha tarde para... Meu computador está atualizando umas coisas aqui, então eu fiquei tranquilo. Falei, bom, não tenho prazo para terminar. Que maravilha. Bom, mas vamos lá. Tem algumas pessoas que estão perguntando sobre o Prolabore do MEI, tá? Aí a Fernanda perguntou: posso fazer um recibo de Prolabore para o MEI no valor de um salário mínimo, levando em consideração a contribuição? Pode, deve, na verdade. Não pode fazer mais do que isso, não é isso? O que a lei restringe é isso, né? A gente leu ali no parágrafo 2º. Ou seja, se fizer um Prolabore maior do que um salário mínimo, para fins previdenciários, não interessa tanto, tá? Infelizmente. Deixa eu ver se tem aqui mais uma pergunta. O Anderson, deixa eu ver, que eu vi uma pergunta feita aqui anteriormente. Aqui, MEI, pode haver distribuição de lucro? Distribuição para quem, né? Não tem para quem distribuir, né? Em realidade, na verdade, tecnicamente falando, a gente continua chamando de distribuição de lucro. Vou falar de mim, tá? Eu não tenho uma MEI, eu tenho uma empresa de cursos e tal, que é individual, é a minha empresa. Mas
eu ministro uma aula, quem recebe o dinheiro é a minha empresa, não sou eu. A minha Sim. empresa me paga um Prolabore, que no meu caso estabeleci no teto do INSS, já que não é MEI, pode ser no teto. E aí a minha empresa está enquadrada no Simples Nacional, bonitinha, tal, pago os meus 11%, não tem a cota patronal sobre a folha. E ok. Como eu moro sozinho, estou com minhas dívidas quitadas, o teto da Previdência paga minhas garrafas de vinho, está perfeito para mim. Mas eu quis fazer uma reforma no meu apartamento uns 2 anos atrás. A minha empresa estava com um lucro bacana. Aí fiz uma distribuição de lucro, o nome é esse, que é a empresa distribui para os sócios. Então, eu reuni todas as minhas personalidades, cada uma pegou um pouquinho do dinheiro. Sim, 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 Tecnicamente falando, se chama distribuição de lucro, ainda que seja uma pessoa só, né? Então, fez-se uma distribuição de lucro, aquele dinheiro da pessoa jurídica veio para a pessoa física e a pessoa física reformou o seu apartamento. É que é difícil de diferenciar quando a empresa é muito pequena. O Lauro colocou aqui agora. No MEI não dá para separar. A gente não faz isso, né? Mas deveria. O correto seria o MEI saber o que é salário dele e o que é renda da empresa dele. Porque a gente não tem esse hábito. O brasileiro não tem esse hábito, infelizmente, mas deveria. Sim, e essa parte que vai ser distribuída, esse lucro que é distribuído, ele já foi tributado e ele é livre de incidência de imposto. Exatamente. Preocupa, né? Porque já houve uma tributação anterior. Né? A tributação aconteceu no faturamento. Certo, certo. Sabe que hoje, quando eu ouço falar, tem que tributar o lucro. Lauro disse aqui, precisa só tomar cuidado com o IR. Não, Lauro, não precisa, porque já foi tributado. Então, o dinheiro entra limpo na mão do MEI. Né? Chega limpinho na mão do empreendedor. Ou dos sócios, né? Que eventualmente tem uma sociedade, que seja uma microempresa, né? Uma microempresa, enfim. Ou empresário individual, enfim. Essas são variáveis importantes que precisam ser consideradas. Agora, o último assunto. Eu sei que você escreveu muito sobre esse assunto. E que esse assunto, inclusive, eu já, nesse meu programa, digamos assim, das tardes de segunda-feira, eu já ouvi grandes personalidades de direito previdenciário aqui, né? Bacana. Então, ouvindo o professor Zambit, ele disse que a legislação que ele achava, a norma que ele achava da reforma a pior de todas, cada um tem uma opinião sobre qual foi a sua pior, né? Mas o Zambit achou que a pior teria sido o artigo 194, parágrafo 14, né? Que eu sei que você já escreveu sobre isso, né? Eu já vi um texto seu sobre isso. E eu queria que você comentasse acerca daquela situação em que o MEI ele vai ficar livre dos efeitos disso, né? Porque se ele é necessariamente inserido na dimensão correspondente a um salário mínimo, ele nunca vai ser atingido pelo 194, parágrafo 14, não é isso? Exatamente. E o 194, parágrafo 14, vai atingir, em realidade, muitos trabalhadores que são trabalhadores contratados de forma intermitente, aqueles por tempo parcial, ou até mesmo os contribuintes individuais que são chamados trabalhadores autônomos e que não chegam... Prestadores de serviços, né? Então, é isso mesmo? Você concorda com essa assertiva, que eles estão protegidos contra a incidência desse dispositivo, que ainda as pessoas ainda não... É tipo um Boa Noite Cinderela, né? As pessoas ainda estão dormindo sem perceber os efeitos do parágrafo 14 do artigo 194, em que o indivíduo contribui, sim, pode, porque não se impede de se contribuir, não se diz, olha, você só contribui aqui, deveria ser até assim, né? Você só contribui se chegar ao montante mínimo de base de um salário mínimo, mas não aceita a contribuição se um eletricista prestou um serviço para uma pessoa jurídica e o serviço custou R$ 500, a pessoa jurídica vai pagar o eletricista com a dedução, né, de 11% sobre os R$ 500, e ele está achando, olha, eu já paguei minha previdência esse mês, mas não pagou. Pagou, mas não computou com o tempo de contribuição, e ainda veio o 19E do decreto 10.410 e disse que também vale para carência
e também para manutenção da qualidade de segurado. Então, o cara pode estar perdendo a qualidade de segurado sem perceber que E para perdeu. cálculo de benefício, para E, média salarial. e para a média, claro, né? Mas se bem que benefício nenhum vai se pagar com valor inferior ao salário mínimo. Aí pelo menos, menos mal. Mas, nesse caso específico, o MEI está livre disso, né? Graças a Deus, o MEI escapou dessa, né? Então, o professor Rezanich conversou com você. É, Eu Zambite teve gostava aqui, de, a gente eu conversou. gostava de imitar o Zambite, principalmente quando ele falava do modelo bismarckiano de presença. É, ele tem Sou um muito sotaque fã do Fábio carioca muito Zambite. legal, ele é 10. E o sotaque de locutor de rádio, né? De locutor de rádio FM. Não, você parece um locutor de Um rádio, grave. você tem uma Ah, mas o voz. Zambite é bem melhor que eu nisso. A sua voz Mas também é então, de locutor aí. realmente, o MEI Sim. escapou. Oh, alguém comentou sobre o Fittipaldi aqui. O meu nome é em homenagem ao primeiro campeonato mundial do Fittipaldi, do Emerson Fittipaldi. Sou muito fã da família Fittipaldi toda, inclusive. Que o Olha brasileiro gosta de só. futebol, eu gosto de Você automobilismo. poderia Por botar causa disso. Fittipaldi aí no nome também, né? Porque ia ficar bem. Não, mas aí é sacanagem, né? Eu vou pedir muita velocidade pra mim, não vai dar muito certo. Ó, o Gustavo me sacaneando aqui, ó. Não vai na onda do Emerson. Pois então. Você sabe que essa discussão da contribuição mínima, o Hélio Gustavo tem uma participação nisso comigo. Porque ele me chamou para uma live no Damásio, logo no começo de 2020, e eu vinha começando, me incomodava a questão de se querer cobrar de alguém um tributo sem base de cálculo. Essa era a minha briga. E aí o Gustavo me chamou para uma live, eu falei, cara, vamos falar sobre esse assunto? Ele falou, vamos. E aquele textozinho que você viu que está lá no meu blog, eu preparei meio que para organizar minhas ideias e levar para a live. Foi muito bacana, porque a gente teve uma ideia, uma conversa maravilhosa naquela live, estruturou muito mais os meus pensamentos a respeito daquilo, e da live nasceu o meu livro sobre contribuições previdenciárias. Contribuição previdenciária da pessoa física nasceu ali. Mas um ponto que eu puxo muito para discutir isso é o conceito de capacidade contributiva. Vamos imaginar esse eletricista que você citou. O único serviço que ele prestou no mês foi aquele de R$ 500. Então a empresa reteve R$ 55 dele. Ele só recebeu 445 para passar o mês. Isso. Aí vem o Estado brasileiro falando, cara, você tem que complementar essa contribuição, senão não vou contar esse mês para você. Como assim? Complementar de onde? O cara recebeu 400. Quer que Cadê o complemente com outro respeito? mês. Quer que o cara tenha 3 meses de trabalho para ter um mês de contribuição. Para ter nesse caso de quinhentão, um exemplo que eu cito bastante, um exemplo absurdo às vezes, mas eu imagino um jardineiro. O cara no começo do mês faz o jardim lá de uma empresa e recebe 400, R$ 500 por aquele trabalho. Começa a chover, chove o resto do mês. Ele não trabalha o resto. Aí o Estado brasileiro diz, tem que complementar. Pô, não, mas eu nem consegui trabalhar. Prova para mim que você não pôde trabalhar o resto do mês. Pô, cara, estava chovendo. Que jeito que eu ia trabalhar? Eu estava hospitalizado, não pude trabalhar porque eu estava hospitalizado. Acompanhando o meu filho que está internado, não vou ter um auxílio-doença por isso. Ainda que o Hélio Gustavo defenda o auxílio-doença parental, nós não temos isso previsto em lei ainda. Eu vou ficar encostado lá dentro do hospital acompanhando o meu filho que está internado, não vou poder trabalhar e vou ter que complementar uma contribuição que eu vou tirar de onde? Eu não trabalhei. E a contribuição, e isso que eu bato demais, é um tributo. A Constituição estabeleceu as contribuições sociais como tributos, é uma categoria de tributo. E todo tributo tem fato gerador como seu primeiro elemento. Qual que é o fato gerador da contribuição previdenciária? O trabalho. Esse fato gerador leva a uma base de cálculo, que é a renda do trabalho. Essa base de cálculo vai o resto, né? O valor da contribuição, etc, etc, etc. Se eu trabalhei no mês e por isso fui remunerado em apenas R$ 500, é tudo que eu consegui fazer, por que que o Estado vem me exigir uma complementação, senão não vai contar aquele tributo que eu paguei? É muito injusto.
Não, o problema é que esse dispositivo, ele não sofreu alegação de inconstitucionalidade. Ele está incólume, né? Se sofreu, não é do meu conhecimento, tenha sofrido. Eu também não conheço ainda. Então, assim, mas existe um espaço grande para que se insurja mesmo contra ele, né? Porque ele é um dispositivo Mas quer ver, que vai produzir efeitos para o Luciano, futuro muito nocivos. mas uma coisa muito importante desse dispositivo é o seguinte: a emenda 103 trouxe uma série de disposições transitórias. Né? Sim. Todos aqueles artigos que começam até que lei dispõe, Tem o até que artigo lei define. 29, né? O O 29. 29 diz que uma lei definirá o parágrafo 14. Essa lei não veio ainda. Sim, mas Então, enquanto essa lei eu não entendo. vier, o Uhum. 29 está valendo, entendeu? Então ele Sim, mas o colocou. 29 vem falar de salário de contribuição, e o salário de contribuição é discutível. Que aí a lei permite que o salário de contribuição seja proporcional aos dias efetivamente trabalhados. Não, o O artigo artigo 28 da lei 29 de ele dá custeio. três opções. Ele Não, tudo diz: bem. Mas junte no tudo, caput, pague a sim. diferença ou Uhum. se estrague. Pegue o excedente de um mês, jogue no outro, soma 2 meses pequenos para formar um inteiro. Uhum. Mas o caput dele fala que se a pessoa tiver recebido valor inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. Qual é o limite mínimo mensal? Depende da categoria, né? Assim, Aí a gente vai. Não, mas aí quem vai responder isso hoje é a lei de custeio. sim. Hoje é a lei de custeio, a 8212. E lá no artigo 28, no parágrafo 1º, ela já fala que se for empregado, é os dias efetivamente trabalhados. Se o empregado for admitido, demitido, falta ou afastamento no mês, o salário de contribuição será composto pelos dias efetivamente trabalhados. E o parágrafo 3º fala que o limite mínimo do salário de contribuição é um salário mínimo tomado no seu valor mensal, diário ou horário, Sim. conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês. Então eu penso que o cara que trabalhou e recebeu quinhentão tem que entrar os 500 reais Eu dele. conheço esse seu artigo. Teve um livro que foi organizado por Ivan Kertzmann e Sim, por eu escrevi Amado, sobre isso que nesse você livro escreveu também. um artigo sobre isso lá. Aham. Eu li seu dispositivo, ou seu artigo, mas assim, quando eu vejo esse dispositivo, eu vejo nele um detalhe que a gente não pode deixar de considerar. É que o parágrafo 14 fala assim, ó, o segurado somente terá reconhecido como tempo de contribuição ao RGPS a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para a sua categoria. Então, seja igual ou superior à contribuição mínima mensal. Ele diz que é a mensal. Ele não Mas a admite a horária. contribuição mínima, sim. A palavra mensal ali incomoda, eu concordo. Me A incomoda palavra também. mensal, acho que encaminha um pouco a discussão, diminui um pouco de margem de mobilidade, né? É, Porque se ele não tivesse restringe. colocado mensal, ainda daria para a gente salvar os segurados empregados, né? Os contribuintes, os segurados, Os não empregados. não, os Na verdade, os empregados segurados em geral. intermitentes, os trabalhadores Aham. contratados pelo intermitente, né? Os Mas, trabalhadores Luciano, que trabalham tempo parcial. aí o próprio decreto abre uma exceção para esses caras. O artigo 36, parágrafo 3º do decreto, vai dizer que o intermitente e o tempo parcial deve comprovar essa condição junto à Previdência para ter reconhecido o seu tempo. É. Por quê? Chegou lá um salário de R$ 500, empregado. A Previdência não sabe que ele é um empregado de tempo parcial. Então ele junta a cópia do contrato para dizer, olha, eu só recebi R$ 500 porque eu trabalho só meio expediente. Trabalho só 3 horas por dia. Olha aqui meu contrato. O artigo 36, parágrafo 3º dá esse espaço para o segurado empregado nessas condições. E o tempo parcial provar a renda. Junta no teu meia dúzia de contra-cheque de R$ 100 cada um e mostre que foi isso que aconteceu na tua vida. Você é Essa intermitente. problemática, como disse aqui o Kleber, ela atinge mais realmente os empregados, né? Porque antes da emenda constitucional 103, os contribuintes individuais já, de uma forma geral, tinham como base mínima
um salário mínimo. Então, entre eles... Também essa base mínima é discutível antes da emenda para os contribuintes individuais. Porque quando a lei estabelece o custeio, ela não põe esse mínimo. Ela também coloca que é mensal, diário ou horário. Por é que é difícil comprovar. Agora complicou com a emenda, né? A emenda complicou porque consolidou. E consolidou a situação dos contribuintes individuais, e aí tem essa discussão que você muito bem apresenta em relação aos que são empregados. Mas, meu amigo, olha, chegou a hora de agradecer e de a gente, dar por encerrada uma live super produtiva e cheia de conhecimento. Eu agradeço muito assim a sua participação, queria te dar a oportunidade de falar para o público, dizer que o professor Emerson tem um site que é Prof. Emerson Lemes, né? Lemes só não, é no plural. Prof. Emerson Lemes.com.br/professor, que tem um monte de informações previdenciárias, trabalhistas, cursos online e uma agenda cheia de eventos, blog e fotos de participações em eventos, inclusive na banda a NB, número de benefício 46, né? É realmente muito interessante o trabalho dessa banda e o som que ela faz também. Ele é o vocalista, por isso tem esse vozeirão assim. Você viu que o Hélio entrou aí, né? Ele saudou a gente. Vi! O Gustavo apareceu aqui. O Paulo Bacelar também estava, não sei se ainda está por aí, que é o baixista da banda. Estava aqui com a gente agora há pouco. Entrou a banda inteira. Pois é, tem aí a oportunidade de falar com o pessoal e agradecemos a participação de todos e você tem aí a última palavra. Gente, eu quero agradecer vocês terem ficado aqui nesse papo, que não é um papo agradável, mas é importante, né? Eu tento tornar esses papos mais leves possíveis, porque eles são cansativos, chatos, mas são fundamentais. A gente tem que entender. Mas não foi cansativo nem chato, passou rápido, foi gostoso. Que bom, fico feliz. Realmente, voou o tempo, eu nem vi passar mesmo. Com relação ao meu trabalho todo, gente, aqui no meu Instagram, lá na bio, vocês têm acesso aos links de cursos, a confusão toda está lá. Inclusive tem um curso gravado só sobre o MEI, inclusive com esse nome, o MEI e a Previdência Social. O Luciano foi muito bacana em colocar esse nome aqui. Obrigadíssimo pela propaganda. E é um cursinho de 1 hora gravado, tudo sobre o MEI e a sua relação previdenciária, como contribui, como não contribui, o que faz, o que não faz. Vocês acham tudo isso lá na minha bio, tá? Aqui no Instagram. Quem quiser conhecer a banda, pelo menos vai dar risada. A gente só faz rock nacional porque é fácil de tocar. Aqui no Instagram mesmo, Banda NB46, tudo junto. Pelo menos vocês vão dar um pouquinho de risada, que tem umas confusões nossas lá. Inclusive tem o professor Gustavo tocando gaita com a gente, fazendo uma participação especial. Então, da banda, Lauro, @Banda NB46, tudo junto. Mas também tem lá na minha bio. Então, entrando no meu Instagram, vai lá na bio, clica aquele linkzinho que tem lá, vai ter várias opções, uma delas é o Instagram da banda, tá, gente? Agradeço demais o convite, Luciano. Me coloco à disposição para outros papos, outras conversas que a gente queira ter aqui sobre esse vínculo trabalho-previdência. Eu trabalhei quase 10 anos em departamento pessoal. E depois fiquei outros quase 10 trabalhando, desenvolvendo software de folha de pagamento. Que foi o que me levou a fazer a pós-graduação em Direito do Trabalho. Maravilha. Que era acoplado com o previdenciário, aí eu descobri o mundo previdenciário e me embrenhei nisso. Mas eu tenho uma bagagem razoável sobre trabalho e gosto também de discutir assuntos relacionados a ele. Então, quando essas duas áreas se interligam, para mim é delicioso. Fico muito à disposição. É o que a gente faz aqui toda segunda, viu? Então, um abração para você, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço mais uma vez. Prazer imenso. Um abraço. Tchau. Valeu.